Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é matemática, literatura e fantasia. E o programa está recebendo um jovem escritor com uma carreira muito promissora e já recebeu 2 prêmios literários, recebeu o prêmio da CAPES pela sua tese de doutorado, literatura e matemática, e também recebeu o prêmio, em 2013, o Prêmio de Literatura São Paulo, exatamente pelo seu livro Antiterapias, né? E ele tem uma formação muito singular. Começou como estudante de matemática, depois fez o mestrado na ciência da computação, doutorado em letras e, de matemático, virou escritor. E já tem 2 prêmios e exatamente vários livros publicados, e alguns livros já estão também no prelo. Conclui agora o doutorado exatamente na área da literatura, né? Jacques, bem-vindo aqui ao programa, é um prazer tê-lo aqui, né? Obrigado, é uma alegria estar aqui conversando sobre... Como explicar essa diversidade de formação, professor, que hoje, para uma pessoa fazer já um curso superior, para muitos estudantes é um esforço extraordinário, mais o mestrado, doutorado e pós-doutoramento, e ainda fazer essa viagem da matemática para a literatura. Como explicar, digamos, essa diversidade de formação? Bom, desde pequeno eu sempre gostei de ler, né? Sempre senti interesse pela literatura, mas eu nunca imaginei que isso poderia ser uma profissão. Claro. E fui estudar no Colégio Santo Antônio, que é um colégio que tem um rigor maior com matemática, claro, e física. Preza pela qualidade, cobra do aluno. Bastante, né? Dedicação, comprometimento, compromisso, né? Eu adorava muito matemática e física, né? E eu acho que na época quem adora matemática e física tem que seguir o caminho da engenharia, né? Sim. E foi esse caminho que eu segui. Eu fiz engenharia elétrica na UFMG e durante o meu período na engenharia elétrica eu não sabia muito bem o que eu queria. E aí, bom, não foi isso o caminho, não foi esse o caminho. Chegou a concluir o curso de engenharia? Não, eu fiz 7 períodos, sim, mas eu não concluí, não. E aí reoptou pela matemática? Exatamente. Eu gostava muito da matemática, gostava dos professores do departamento de matemática, resolvi fazer matemática. E da matemática para a computação? E aí, na verdade, eu ainda tive um passinho anterior. Da matemática, eu fui parar na lógica, lá na Unicamp. Eu fui estudar, sim, lógica, que é uma área da matemática meio marginal, né? Sim, mas também é uma área da filosofia. Exatamente, é uma área entre filosofia e entre matemática. E aí depois eu voltei para a UFMG, fiz um mestrado em computação, trabalhando também com essa lógica e com essa matemática. Mas aí eu também ainda não sabia muito bem o que eu queria, imaginava que eu podia fazer outra coisa e fui fazer uma matéria eletiva na Letras, sobre, sim, Borges, que é o escritor que eu trabalhei no meu doutorado, Jorge Luiz Borges. Jorge Luiz Borges, que é um escritor argentino, maravilhoso. E aí eu adorei essa matéria. Um encantamento para a literatura. Exatamente. Eu adorei a literatura, adorei o departamento de letras, adorei as possibilidades literárias. E aí eu resolvi fazer essa ligação entre literatura e matemática, porque eu tenho uma formação matemática e eu sempre lendo Borges, esse escritor argentino, eu sempre soube que ele trabalhava um pouquinho com matemática. Sim. Mas aquilo eu nunca tinha entendido como ele trabalhava com essa matemática. E aí depois eu também descobri um outro escritor francês chamado Georges Perec, que era membro de um grupo que trabalhava com literatura e matemática, um grupo francês. Essa descoberta você já fez durante o seu doutorado em letras? Na verdade foi quando eu fazia umas matérias eletivas ainda, antes de entrar no doutorado. Porque para você entrar no doutorado na literatura, nas letras da UFMG, você precisa apresentar um projeto. E fazendo matérias eletivas eu descobri esse grupo, esse Jorge Perec, Jorge Luiz Borges, e propus escrever uma tese de doutorado sobre literatura e matemática, principalmente nesses 2 escritores. Sim. E aí eu fiquei encantado, adorei todas as matérias, adorei o mundo da literatura e acabei indo primeiro para Buenos Aires para estudar um pouco do Borges, né? Lá, e depois eu fui para a França e fiquei um tempo maior na França para estudar o Perec. Mas aí já durante o doutorado? Durante o doutorado. Sim. Fiz um doutorado sanduíche na França. Exatamente. Na Argentina também?
Foi um sistema de cotutela. Então, eu tive uma universidade na França e uma universidade no Brasil, e eu tenho o título de doutor por essas duas universidades. Perfeito. E hoje, continua estudante? Ou já é acadêmico ou vive da literatura, professor? Pois é, né? Durante esse meu doutorado, eu terminei essa minha tese, que virou um livro, né, que chama Literatura e Matemática. E depois eu comecei a escrever um livro de ficção, que era um livro de ficção baseado também nessas minhas descobertas, nessa questão da matemática, da literatura, das memórias. E eu acabei escrevendo esse livro que chama Antiterapias, que recebeu esse prêmio São Paulo, né, que é um prêmio super importante, brasileiro, né, para escritores, enfim, eu acho que é o que paga melhor no Brasil. Então, bom, com a ajuda do prêmio dá para dar uma sustentada, né? Perfeito. No segundo bloco, nós vamos falar mais das características dessa obra, que chama Antiterapias, com o qual o nosso convidado ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao nosso tema Matemática, Literatura e Fantasia. Nós estamos aqui com um jovem escritor que começou estudando engenharia, depois passou para matemática, fez o mestrado em ciência da computação e terminou exatamente se encantando pela literatura. E já deixamos no ar que nós iríamos trabalhar nesse segundo bloco as obras produzidas pelo nosso convidado, que é escritor também, além de estudante, fazendo um pós-doutorado na UFMG em literatura. A sua tese de doutorado foi Literatura e Matemática. Qual foi exatamente o objeto de análise dessa tese com a qual o senhor ganhou o prêmio da CAPES, da tese de doutorado da CAPES em 2011, não é isso? Exato. Então, esse livro, na verdade, a tese foi mostrar como que eu posso encontrar elementos matemáticos, estruturas matemáticas, conceitos matemáticos dentro da literatura, sobretudo na obra do Jorge Luis Borges, que é esse escritor argentino, e na obra do escritor Jorge Perec. Sim. Então, por exemplo, se você ler um conto, talvez um dos mais conhecidos e importantes do Borges, que chama Aleph, esse Aleph faz ele faz uma menção a um conjunto de números naturais, que o primeiro infinito desse conjunto dos números naturais se chama Aleph. Então, Borges sabia disso. Quando você lê o conto, você vê que ele está fazendo uma menção a esse conjunto de números infinitos. Já o Perec, por exemplo, ele usa estruturas para fazer a literatura. Ele escreve um livro, por exemplo, de 360 páginas, que chama La Disparition. E esse livro tem uma estrutura que chama lipograma. Ele retira do livro de 360 páginas uma letra. E essa letra é a letra E. Só que você escrever um livro sem usar uma letra é muito difícil, sobretudo a letra E, que no francês é a letra mais importante. Então, essas estruturas eu trabalhei nessa tese. Então, a tese, né, da tese é mostrar que quanto mais matemática você sabe, mais você vai ser capaz de entrar nessas obras e gostar dessas obras. Alguém já tinha feito um trabalho semelhante como tese de doutorado, professor? Bom, eu acho que ninguém que tinha uma formação, né, formal em matemática e computação e feito um doutorado também formal em literatura não tinha feito. Existe um escritor martinês na Argentina que já tinha escrito sobre um pouquinho da matemática em Borges. Um outro professor da UFMG, também o Virgílio Almeida, do Departamento de Computação, ele publicava alguns trabalhos, algumas crônicas em jornal falando sobre a matemática, a computação na literatura, mas eu acho que um trabalho formal, o meu foi o primeiro, por isso que ele recebeu, eu acho, esse prêmio da CAPES. Claro, é um tema inédito nesse sentido. Né? Interessante. Do ponto de vista da literatura, os literatos gostam também de numerologia, professor? Como, digamos, temas dos romances, de ideias, ou
Ou isso é fantasia demais? Não, eu acho que muitos matemáticos, muitos escritores, na verdade, estão interessados com essa matemática. Na verdade, se a gente pensa no começo, né, os grandes pensadores, os primeiros pensadores, eles não separavam o conhecimento, né? Eles sabiam matemática, eles sabiam filosofia, eles sabiam química, eles sabiam biologia, eles discutiam, eles escreviam, eles imaginavam como o mundo seria. E hoje que essa especialização está muito, né? Que as pessoas começam a ser especialistas num assunto muito pequenininho e não conseguem conversar em outros campos. Então, eu acho que essa tese propôs isso, né? Vamos voltar a essa conversa, né? E eu acho que tem muita gente interessada nisso. Mas aí você separou numerologia da matemática ou não? Não, eu acho que essa... Numerologia, mas no sentido de adivinhação. Ah, não, realmente isso não tem nada de adivinhação, de mágica, não. É uma coisa exata mesmo. Coisa exata, né? É. E vindo agora para o seu livro que chama Antiterapias, né? E com o qual o senhor ganhou o prêmio exatamente São Paulo de Literatura no ano passado, né? Qual a problemática dessa obra? Então, durante o meu doutorado, eu estudei essa questão do Borges e do Perec, dessa questão de falar sobre a literatura. São dois autores que fazem literatura falando sobre a própria literatura. E no começo do meu pós-doutorado, eu comecei a estudar a questão da memória, a questão da gente lembrar acontecimentos e questões traumáticas. Um caso muito, né, que deu início a essa questão toda seria o Holocausto. Como que as pessoas poderiam escrever sobre essas memórias traumáticas, recordando de uma história, né, recalcada, talvez, traumática. Então eu peguei esse tema todo da literatura, do trauma, da memória e resolvi trabalhar nesse meu livro, que é uma autoficção, que é uma ficção sobre a minha própria vida, e questionando essas questões básicas do que eu me lembro, por que eu me lembro, como eu me lembro, o que eu sou capaz de me lembrar, o que eu não sou capaz de me lembrar, o que ao lembrar eu ficcionalizo, o que ao lembrar eu invento, o que ao lembrar é mentira. Então são essas questões que me despertou. É uma obra autobiográfica, professor? É uma obra bem calcada na minha experiência, né? Eu sou judeu, minha família é judia, e aí eu escrevo sobre essa comunidade judaica de Belo Horizonte, mas eu recebo e-mails e cartas de outras pessoas que não têm essa mesma formação, mas que se encontram. Eu acho que, na verdade, as pessoas têm os mesmos medos, os mesmos amores, os mesmos receios. Poderia-se também classificar como, digamos, um romance psicológico? Na verdade, eu Quase acho uma autoanálise? Sim, teve um review, né, que saiu falando que era uma autoanálise selvagem, né? Selvagem. No jornal de Minas Gerais. Não passa nem por Freud, nem por Lacan. Selvagem, né? Mas sim, uma das formas de leitura desse livro é você imaginar que existe um narrador, né? Que existe um personagem falando para o seu analista, né? E, na verdade, o que se fala é o que você quer esconder, né? A terapia mesmo está por debaixo, né? Então eu acho que as entrelinhas são talvez mais importantes no livro. Claro. De qualquer forma, o senhor está interpretando exatamente o destino e o drama humano. Exatamente, eu acho que essas são as questões de todo mundo, né? Mas eu acho que a grande questão desse livro, que talvez também tenha sido por isso que ele recebeu esse prêmio, é porque eu acho que a literatura brasileira contemporânea ela é muito pesada e eu acho que eu trabalho de uma forma muito mais leve, fazendo muita ironia. Eu trabalho muito com... Tem um livro do Freud que fala sobre o xiste, né? Sobre a piada. Sim. O Philip Roth, que é esse escritor americano, ele fala o tempo todo, ele faz sátira, ele dramatiza, ele ironiza. E eu acho que a grande questão, talvez judaica também, é essa questão né, de fazer... Do bom humor, né? Do bom humor e de fazer piada até com as próprias desgraças, né? Tem um livro que eu comprei, que também foi base para isso, que eram piadas que eram feitas nos campos de concentração. Ou seja, nos piores momentos das pessoas, eles eram capazes de rir da própria desgraça. Sim, não perderam o humor, a qualidade. Que é terrível e que faz parte. Mas é uma forma de viver e superar os próprios dramas, né? No segundo bloco, nós vamos trabalhar exatamente os novos projetos do nosso convidado no campo da literatura e também em termos de realização do seu pós-doutoramento. Um instante só, voltaremos já.
Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando matemática, literatura e fantasia. E o senhor nasceu na abertura já do regime militar aqui no Brasil, se criou durante o regime democrático, né? Como classificar a sua geração? Bom, eu acho que a minha geração, que eu me lembre, né, quando eu estudava no Santo Antônio, era a geração dos cara-pintadas, né? Sim. Eu me lembro de, durante a tarde, os alunos pedirem à diretoria, aos professores para liberar os alunos para a gente ir fazer manifestação na Praça da Liberdade, né? Pegou a campanha das diretas? As diretas eu ainda acho que era muito pequena, muito né? Pequena. Eu não me lembro. Mas o impeachment do Collor? O impeachment do Collor, a gente foi, a gente participou. Qual a sua relação com a sua geração? Como é que o senhor se vê? Bom, eu acho que, sei, né? Eu acho que, falando da minha literatura, né? Eu me vejo, né, muito inserido nessa questão do estrangeiro, né? Porque eu sou de uma família que todas as raízes não são brasileiras, né? Que vieram fugindo de guerras, de perseguições e que acabaram se encontrando no Brasil. E eu nasci em Belo Horizonte, né? Com essa cultura brasileira muito forte, mas também com uma cultura e né, muitos valores de outros países, de outras épocas, de outros povos, né, do povo judeu, no caso. Então, eu acho que essa é uma questão contemporânea também, de se sentir estrangeiro, né? Claro. Eu acho que até pouco tempo o povo judeu era um povo estrangeiro, mas hoje, com essa globalização, com essas, né, migrações pelo mundo inteiro, existem mais pessoas estrangeiras, né? Claro. Os brasileiros que moram nos Estados Unidos, os que moram na Europa, né? Eles se sentem maior hoje intercâmbio entre países. Exatamente, né? Coisa que, né, pode ter sido, durante uma época, os judeus se espalharam pelo mundo, essa diáspora, né? Sim. Então, mas ela é sempre marcante, essa diáspora. Sim, essa diáspora, ela né, te constitui como ser, né? Então eu sou 100% brasileiro, sim, mas eu sou 100% também de outras partes, né? E os imigrantes hoje são personagens da história, sobretudo, veja o que se vive na Europa, né? Exatamente. Dos países mais pobres para os países mais ricos, hoje, colocando em risco a própria vida para atravessar o Mediterrâneo. Hoje é uma questão muito importante, muito em pauta, né? Voltando para a literatura é inspiração ou transpiração, professor? Eu digo que é mais de 99%, né? O Einstein já falava que era 99% de transpiração, 1% de inspiração. Eu acho que para você ter inspiração, você precisa ler loucamente. Você tem que ler tudo que você conseguir, todos os livros, porque no momento que você tem uma ideia genial, você descobre que 200 outras pessoas já tiveram essa ideia, né? Então é mais transpiração ainda, né? Estuda, lê, descobre, viaja, conversa com as pessoas para, quem sabe, um dia você ter uma ideia que talvez possa trabalhar ainda mais, né? Quando eu estou escrevendo meus livros, eu fico com, não sei, 200, 300 livros que eu vou bebendo de todos esses livros, né, para tentar entender o que está acontecendo, para poder fazer a minha própria literatura. O seu programa de pós-doutoramento, o que tem a ver com a literatura e com aquilo que o senhor escreve? Pois é, esse meu primeiro pós-doutorado, que foi nessa questão do testemunho, o que é esse testemunho? É você escrever sobre fatos traumáticos, né, no caso, o Holocausto. Então isso me marcou muito, né? E que levou depois para o livro. Levou para o livro e levou para essa questão também de trabalhar a questão da memória, que foi o Antiterapias. Sim. Os meus novos projetos também, né? Como eu sou um acadêmico, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, outro pós-doutorado. Então eu acho que eu bebo muita informação do mundo acadêmico. Então, para eu escrever meus livros, eu fico lendo teses de doutorado. Eu acho que um escritor que não vem não tem uma formação acadêmica, não faz tanto quanto eu me proponho a fazer. Então, eu leio muitas teses de doutorado, eu
procuro a história, eu procuro a essência daquele negócio para poder escrever. Então tem muito academia dentro da minha literatura. Apesar de eu me sentir muito mais livre em escrevendo um livro de ficção do que um artigo científico, eu acho que o livro de ficção também tem um compromisso, né, com a pesquisa científica, né, literária. Nós vivemos no ano passado um intenso movimento popular de cidadania, né, conhecido como as Jornadas de Junho de 2013, etc. Essa temática não lhe inspira nada, professor? Na verdade, esse período, né, da história brasileira, eu estava lá nos Estados Unidos, né, fazendo meu pós-doutorado. E as pessoas, né, perguntavam o que está acontecendo com o Brasil, e eu fazia uma análise de longe, né, mas eu acho que isso não entra na minha obra, não. Não entra na sua obra, não. Essa problemática de fundo, essa reviravolta que o Brasil precisa dar com essa corrupção intensa para tudo que é lado. Eu acho que isso é uma questão meio traumática, porque isso nos dói tanto, né? Isso nos atinge tanto. Todo dia você sente o reflexo disso com a violência, com a corrupção, claro, com o medo constante. Eu sinto um medo constante em Belo Horizonte, acho que todo mundo sente de alguma forma. Isso é reflexo dessa corrupção, dessas terríveis certo coisas. Desgoverno em todos os sentidos. Isso é um absurdo. Então eu acho que eu estou meio ainda... Isso é demais para eu escrever. Mas aqui fica a ideia, pode ser uma semente para o futuro. A sua literatura é mais uma literatura nacional ou uma literatura mais internacionalizada? Como é que o senhor caracterizaria? Não, eu acho que ela é uma literatura, né, universal, porque apesar de eu trabalhar com essa questão, né, do judaísmo, de uma comunidade judaica, esse no meu primeiro livro, né, um próximo livro que vai sair agora de ficção também, eu trabalho com essa questão judaica, mas de uma forma mais global, mais histórica. Eu acho que uma pessoa que lê em outro país esse livro, eu acho que ele também vai se reconhecer, porque eu acho que são questões primordiais de todo mundo, né? Que pode ser também a problemática do imigrante, que nesse sentido amplia muito mais, além da sua... do povo judaico propriamente dito, né? Os imigrantes desse mundo todo, que são milhares e milhares de pessoas. Né? Sim, eu acho que a questão judaica é que essa questão da imigração e da fuga, né, já é uma questão muito antiga, né? Sim. Os judeus vêm fugindo, vêm na diáspora sem ter uma pátria, um lar desde sempre, né? Sempre. E essa coisa atual da imigração, das pessoas constituindo famílias em outros países, os brasileiros ou pessoas que a gente está recebendo agora da América Latina, né? É uma questão mais atual, né? Então eu acho que a gente vai entender isso melhor um pouco no futuro. Em que estágio está a feitura do livro? Bom, já tem um livro pronto, né, que vai ser lançado ano que vem, que acabou de receber tem um prêmio Cidade de Belo Horizonte, né, ele recebeu uma menção honrosa, então esse livro vai ser publicado ano que vem, junto com outro também infantil. Que eu já tem o título? O infantil chama o livro dos porquês. Sim. E o de ficção é um livro que também com essa temática de brincadeira, mas falando muito sério sobre chama Brochadas. Sim. Esse que ganhou o prêmio, a menção rosa no Prêmio Cidade de Belo Horizonte. Mais um trocadilho? Não, é sobre esse tema, mas é sobre essa temática, mas brincando. Por exemplo, Santo Agostinho escreve sobre a brochada, então verdadeiramente, eu vou às fontes do Santo Agostinho e vejo que ele trabalhou com esse tema. Bom, existem vários casos engraçados, mas sérios, né? Perfeito. Eu queria agradecer muito sua presença aqui, cumprimentá-lo pela literatura, pela entrevista, pelos seus prêmios. Trouxemos a você, telespectador, um jovem que fez uma grande carreira universitária e que também se tornou escritor e que pode ser uma referência para tantos jovens que são nossos filhos, nossos netos, ou jovens que nos acompanham aqui a toda semana. E a você que sempre nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.